Olá, comunidade querida do canal Paz e Bem, comunidade querida da Pós TV 247. Eu sou Mauro Lopes. Este é o curso Textos Sagrados na História, Oralidade e Escrita. Começamos a mergulhar hoje no universo do budismo a partir do seu leito original, da Índia. Então, estamos ainda na Índia, no nosso percurso geográfico, no nosso curso. Estamos ingressando agora no universo budista. Pois bem, Pedro Lima Vasconcelos, nosso mestre, como está? Tudo bom? Boa tarde para toda a comunidade, quem nos acompanha, quem está chegando. Boas-vindas para todo mundo. Tudo bem? Tudo bem, tudo bem. Tudo chacoalhando, né? Nesse país, tudo chacoalhando. Que bom que a gente está de volta aqui. Aula de número 17. Vamos saudar a turma e ver e contar se está todo mundo aqui gritando presente. Eu não sei se isso ainda existe hoje. Quando eu era Existe. menino, tinha lá, fulano de tal, presente. Não sei, ainda tem, é? Então tá bom. Como não? Rogério Rezende Carreiro, ele está pedindo desculpa pelo último comentário dele, mas, sinceramente, eu não lembro do seu comentário, não se desculpe por ele, não. Fui até olhar na aula passada, Rogério, eu não achei nenhum comentário seu assim. Se tivesse me xingado ao Pedro, eu lembraria. Não foi, então tá valendo. Tá ótimo. Com certeza não foi. Como é que é? Não foi, né? Não, com certeza não. Lamartine Oscar Veiga, sempre aqui com a gente, lá da Santa Catarina, né? Da Serra. Catarina. Ivone Marinho, saindo de Catarina para Pernambuco, Gravatá ou Recife, depende de onde ela está hoje, nossa querida amiga. Rosalvo Almeida, cá estamos. Josenira Rodrigues, boa tarde para você também, Josenira. Boa tarde por quê? Porque hoje é segunda-feira, 12 de julho de 2021, agora 5 horas e 5 minutos, que é quando acontece a transmissão do curso do Pedro ao vivo, toda segunda, a partir das 5 horas da tarde. Depois ele fica gravado aqui no canal Paz e Bem, e aqui na Pós TV 247, você assiste a partir do lançamento, no domingo seguinte, às 7 horas da manhã. Terezinha Casimiro Albuquerque, mandando saudações, da capital cearense, Fortaleza. Ana Cruz, de Salvador, Bahia. Lázaro Alves Pereira, é uma maravilha. Goiás Velha, a gente vai passeando pelo Brasil todo, né? De Santa Catarina, subimos lá para o Nordeste, agora estamos aqui no centro do país. Lázaro Alves Pereira, bom, já acabei de falar, de Goiás Velho. O Antônio Inácio Greco, nosso escriba, aquele que é responsável pela transcrição de todas as aulas desse curso, não é isso, Pedro? Exatamente. Um grande abraço ao Inácio e a esposa dele, a Cássia. É isso aí. Fizeram 40 anos de casados. Nossa Senhora! Desculpa aí, Inácio, tinha que contar para a comunidade celebrar com vocês. Maravilha, parabéns para os dois, parabéns, grandes parabéns. Grande abraço a vocês. Carlos André Cavalcante, boa tarde, falando da Universidade Federal da Paraíba, na Paraíba do Norte. Conhece? Sim, um caro colega do programa de pós-graduação em Ciência das Religiões da Federal da Paraíba. Temos aí um intercâmbio, uma conversa boa. Obrigado pela presença, Carlos. Um grande abraço a você. Muito bem-vindo. Maria Fátima Lima Vasconcelos, a mana de Pedro. Beijo para minha irmã. Pedro Celomar Senha, agora voltamos lá para o sul do país, Ronda Alta, Rio Grande do Sul, terra do MST. Fátima Cabral, Jaissa Lima Santana, de Campinas. Ela dizendo aqui, hoje a aula me ajudará bastante. Perdi minha avózinha, fez sua Páscoa tranquila enquanto dormia. Os nossos sentimentos para você, né, Jaissa? Grande amiga. Nossa, a Jaissa está com a gente já há uns 3 anos juntos. Isso aí. Estamos amigos. Regina Parenza, que sua avó assiste essa aula lá, de onde ela estiver, em festa. Regina Parenza, chegando de Porto Alegre. Maria da Conceição Azevedo, Feira de Santana, Bahia. Railda Aleluia, se a Monja Reixin vai participar. Não vai, ela nem tem tempo para participar, nem ela... A Monja Reixin é nossa professora de espiritualidade budista. Hoje aqui nós vamos tocar na espiritualidade, mas o objetivo é mais mergulhar na trajetória da história do budismo, né? Esse é o nosso tema, é o tema do nosso curso. A Elvira Gonçalves, no meu tempo era chamada, pois é,
conferir a presença. Então, a Elvira está gritando aqui no fundo da sala, presente. Carlos Alberto Feitosa Perim, Carmen Povoleri, de Niterói, Ângela Maria Ezequiel Andrés, de Juiz de Fora, Lema Lux, de Porangaba, interior de São Paulo. Nossa, está bem diversificado mesmo hoje. A Cássia Greco, daqui se falou de uma, falamos de outra. Dia em que comemoramos o nascimento de Pablo Neruda e os 40 anos desse casal maravilhoso aqui. Albenida Alexandrino. O Carlos André está mandando um abraço para você. Cândida, Antônio Inácio Greco, sem problemas em denunciar os 40 anos de aniversário de casamento dele. É isso aí, alegria de envelhecer juntos. Regina Azevedo, de Quatis, ali pertinho da terra de Pedro, no Rio de Janeiro. Carlos Alberto Feitosa Perim, de Vitória, Espírito Santo. E aí, vai chegando, um depois do outro, as pessoas vão chegando, Pedro, mas vamos começar com a aula. Já é quase 5h10 da tarde. Mergulhamos no budismo contigo a partir de hoje. Então, vamos lá, Mauro. Mauro, comunidade que se reúne aqui. Um prazer sempre renovado, o encontro de toda segunda-feira. Então, a gente permanece na Índia, Mauro, mas a gente olha para além dela, porque, diferentemente daqueles textos que nós abordamos nas semanas passadas, mais referidos ao universo hindu, quando a gente fala do budismo, a gente fala de uma tradição religiosa que se constituiu na Índia, mas que se esparramou principalmente para além da Índia. Então, a gente tem uma história do budismo de 2.500 anos, uma longa história, e com muitas vicissitudes, obviamente, e uma delas é essa, de que essa tradição religiosa ela acabou por se tornar muito minoritária na região do seu surgimento. Então, por razões variadas, razões políticas, razões de conflitos, tensões de variados tipos ao longo desse tempo todo. E aí a gente vai encontrar, então, uma tradição que se desenvolve, como eu disse, para além da Índia. Então, ultrapassa os Himalaias e chega à China, ao Tibete, atravessa a China, chega ao que hoje a gente chama de Sudeste Asiático, Então, regiões ali do Camboja, Tailândia e outros países, Estou falando das nomenclaturas atuais, Vietnã, o próprio Japão, E muito mais recentemente, mas não sem que isso mereça destaque, não que isso seja algo de menor importância, nos últimos tempos, Mauro, o budismo tem suscitado um interesse, uma curiosidade, uma atenção muito destacada no nosso contexto cultural dito ocidental, ou herdeiro da cultura ocidental. Não é à toa, como você já fez referência, o próprio Paz e Bem tem um espaço aberto para a apresentação dos temas da espiritualidade vinculada a este veio, a essa tradição surgida na Índia, espalhada por vários cantos do mundo, a ponto de você poder falar, então, do budismo como uma religião mundial. Essa é uma expressão também que se costuma usar no terreno da ciência da religião para designar uma determinada tradição presente em múltiplos cantos do mundo, a despeito do número de pessoas que se reconhecem adeptas ou simpatizantes ou próximas. O budismo certamente tem um destaque. É interessante, viu, Pedro? Porque o budismo, vamos dizer assim, tem uma projeção e uma repercussão social muito maior do que consegue granjear adeptos. Interessante, Talvez até por uma penetração em segmentos da classe média intelectualizada em diversos países do mundo. Como você falou, como você observou, na Índia, berço do budismo,
Sabe qual o percentual da população que se declara budista? 1,5% só. Só 1,5%. Aqui no Brasil é absolutamente irrelevante também, segundo as estatísticas do IBGE. Muito abaixo disso, né? Mas muito, muito abaixo. É zero alguma coisa, se não for 0,0 alguma coisa. Mas a isso não corresponde, né, a repercussão, digamos, midiática, a repercussão na cultura, né? Exato. Que o budismo tem alcançado. Aqui no Brasil, 0,14%, 0,1%. Mas isso mostra, então, essa palavra que a gente pode usar, essa discrepância, né, entre o número de adeptos, estrito senso, e a repercussão social, cultural que o budismo tem alcançado, né, o que torna, né, o que evidencia como esse quadro, né, da distribuição das religiões, das pertenças, é muito variado, né? Isso acontece por múltiplos caminhos e múltiplas possibilidades. Então, há que se considerar, né, esta faceta do budismo que o diferencia, por exemplo, do hinduísmo. Né? O hinduísmo, como a gente viu, é fundamentalmente uma religião da Índia, embora existam, né, expressões, comunidades, grupos fora daquele país, da região, mas aí o número é insignificante, né, do ponto de vista da estatística. No caso do budismo, você vai ter que pensar em regiões como a China, como o Japão, como o Sudeste Asiático e outras, né, que dão conta aí de fazer do budismo uma tradição à qual se vinculam umas tantas centenas de milhões de pessoas. Bem, Mauro, mas a nossa trajetória aqui não é sobre a religião, né? Como a gente tem feito, mas a gente tem procurado colocar o foco nos textos, ou em textos, não nos, porque a gente não dá conta de todos, nem de longe. No caso do budismo, então, é que é impossível mesmo. Mas em textos que são reconhecidos como relevantes, significativos, autorizados, dignos de uma particular reverência, melhor do que reverência, por parte dos segmentos que se consideram, né, que se veem vinculados àquela tradição, ou textos que, de alguma maneira, embasam concepções, práticas, né, visões de mundo, entendimentos de aspectos da vida, da existência, né, que são assumidas, essas visões, pelas pessoas, muitas vezes sem que os textos propriamente sejam conhecidos, né, sejam manuseados de maneira direta. Como a gente tem visto no caso das tradições chinesas e mesmo no caso dos textos do universo hindu, você não precisa que o texto esteja na mão de alguém, né, para que ele produza efeito. Os textos, principalmente textos que têm milênios de história, textos que têm a autoridade, a relevância que textos como esses têm, eles vão deixando suas marcas, vão deixando rastros na história, e muitas vezes a gente vê os rastros, mas não sabe o que foi que deixou esses rastros. E muitas vezes são os textos. Né? Então, pegando de novo o exemplo da tradição hindu, não é? Você não precisa conhecer o texto do mito de Purusha, mas você conhece a divisão da sociedade em castas. E muitas vezes não se sabe que a sociedade em castas é pensada com uma referência textual, que é aquele mito, né, de Purusha, né, que a gente leu aqui, comentou, acho que 2, 3 encontros atrás. Então, no caso do budismo,
também a gente precisa considerar a complexidade, né, desse universo. Vamos tratar de destrinchá-lo, pelo menos um pouco, né, para a gente saborear um pouquinho, hoje, e talvez mais 2 encontros, Perfeito. se a comunidade topar, né? Hoje vamos fazer só uma pequena introdução, né, para a gente se dar conta um pouco do tamanho do problema que temos diante das nossas mãos, que temos diante dos olhos em nossas mãos. Então, no caso do budismo, Mauro, a gente está diante de um fenômeno que é nomeado a partir de uma figura em particular, conhecida com o nome de Buda. Siddhartha Gautama, mais conhecido como Buda. Diferente do que a gente viu no caso da tradição hindu. A tradição hindu, aquele universo, aquela família religiosa, a gente usou essa expressão semana passada, ela não aparece vinculada nominalmente a alguém. No caso do budismo, não, a gente tem alguém. Né? Isso, se de um lado é um diferencial, de outro, não garante que as coisas se tornem mais simplificadas do ponto de vista da investigação histórica, só porque a gente tem um fulano, né, para chamar de fundador, de pedra de toque, né, que desencadeia esse movimento religioso. Isso por quê, Mauro? Porque eu vou pegar aqui uma observação de um texto que, infelizmente, a gente não tem em português. Esse texto está em espanhol, mas o autor, ele diz, olha, a gente tem que tomar a palavra budismo como um coletivo. Apesar de a gente ter um Buda, uma figura, né, que em geral se reconhece que existiu, foi mais ou menos contemporâneo de Confúcio, Mauro. Confúcio, que a gente encontrou aí alguns encontros atrás, mais ou menos. Ele viveu entre o século VI e V, antes da nossa era. Então, apesar de termos esta figura, isso não significa dizer que o movimento que se desenvolve a partir desta referência tenha assumido uma coloração mais unitária. Então, diz esse autor, Abraham Vélez de Sea, ele diz, o termo budismo é uma construção da história das religiões do século XIX. Trata-se de uma convenção para designar tradições espirituais e filosóficas derivadas dos ensinamentos de Buda, mas que isso não leve ao pressuposto de que haja uma essência comum a todas essas tradições. A gente pode até identificar pontos com os quais as várias tradições poderão se colocar em acordo. Uhum. Mas, daí a querer reduzir as várias expressões a uma essência única, vai uma distância muito grande, diz esse autor. E aí ele continua. A rigor, não há um budismo. Há muitos. Não existe uma religião, uma espiritualidade ou uma filosofia homogênea chamada budismo, mas existe um ramalhete heterogêneo de religiões, espiritualidades e filosofias com certos parentescos. E aí, de novo, vem a ideia que a gente usou semana passada. A ideia do budismo como uma família religiosa. Né? Falar de budismo é uma abstração intelectual que não faz justiça à diversidade e complexidade dos diversos tipos de budismo. E com isso, Mauro,
vem uma conclusão que impacta diretamente o nosso tema aqui. Olha o que diz o autor. Consequentemente, falar de livros canônicos do budismo, livros autorizados do budismo, é problemático. Não só pela diversidade e complexidade das diferentes tradições budistas, mas também pelas conotações associadas à ideia de autoridade textual que você encontra em outras religiões. Então, as tradições são muitas, as listas de textos também variam. E variam também os modos pelos quais esta autoridade dos textos é exercida, ou seja, o impacto, o tipo de impacto que esses textos exercem numa tradição ou noutra tradição. Quer dizer, não tem uma Bíblia budista, nem um Corão budista, nem um Veda budista. Não. Não. Eu hoje vou mencionar aqui um conjunto e vou fazer um rápido comentário sobre ele a título de ilustração. Estamos fazendo a introdução. Esta referência, conhecida com o nome de Tipitaka, né? Também conhecido como Cânon Pali. Essa é uma referência, um conjunto de textos imenso, Mauro, dá dezenas de Bíblias. Eu vou depois colocar umas cifras ali, uns números. É um negócio gigantesco. Mas isso é importante para uma certa corrente do budismo, mas não para todas. Então, se você quiser refazer a imagem que você mencionou, que não há uma Bíblia budista, eu diria, não há uma biblioteca budista. Perfeito. As tradições budistas têm, cada qual, bibliotecas distintas. Bibliotecas, não estou falando de um volume só. Estou falando de bibliotecas. E alguns textos podem constar numa biblioteca e não em outra. Ou seja, alguns textos podem ser compartilhados quanto a esta reverência, quanto a esta autoridade reconhecida neles, por alguma tradição, por outra tradição, e não por uma terceira. Assim como você pode ter um texto, um título, que tem uma validade expressiva num contexto, e fora dele, ele não tem a mesma mordência. Os rastros que ele deixa ou não existem, ou são pouco significativos. Então, o autor continua. Ele diz: o budismo não tem um único cânon, uma única lista. Sempre que eu falar cânon aqui, né, a palavra cânon vem da língua grega, significa lista, ou, mais exatamente, regra. Ou seja, uma regra que se materializa numa lista de textos, ou numa configuração textual específica. Então, o budismo não tem um único cânon de escrituras comumente aceito por todos os budistas. Mas o que ele contém são diversas escolas, cada uma das quais com seus próprios textos dignos de uma autoridade ou de uma reverência particular. Então, no âmbito dos estudos budistas, e a gente vai chegando um pouquinho mais perto do tema, se costuma falar de 3 grandes listas, de 3 grandes cânones. E eu vou falar um pouquinho de um deles hoje. Então, o cânon Pali, ou Tipitaka, que eu mencionei agora há pouco, que é uma referência importante, Mauro, para o budismo chamado Theravada, que é uma corrente do budismo, também conhecida como
reconhecida como presente no sul e no sudeste da Ásia. Por exemplo, em países como Sri Lanka, Tailândia, Laos, Camboja. Nessas regiões, você tem um destaque, uma importância reconhecida a este cânon Pali, ao que parece a lista, a junção, o conjunto mais antigo dos que foram produzidos no interior da tradição budista. Mas existe o chamado cânon chinês. E quando se fala chinês aqui, eu não estou falando da China ocidental, mas estou falando da China que vai para o mar do Japão e que alcança o próprio Japão. Então, o cânon chinês, predominante na China, na Coreia e no Japão. E você tem o cânon tibetano. Como o próprio nome diz, predominante no Tibete. Né? E aí há todo o problema, né, sobre a identidade política de Tibete, né, ocupada pela China desde 1950, né, a figura do Dalai Lama, que é o líder do budismo tibetano, mas que se exilou, vive na Índia, enfim, dá todo um problema aí de ordem geopolítica, né, envolvendo, né, essa presença marcante do budismo tibetano nesta região e a sua maior liderança, o Dalai Lama. Então, o budismo tibetano tem o seu cânon, tem a sua lista, né? E ele é predominante principalmente no Tibete, no Butão e na Mongólia. Então, veja, Mauro, veja que o negócio aqui é complexo. Né? Já Fátima Linhares já vem aqui, vem. E o Zen budismo? Então, mas aí são modos de ser, né? Uhum. Modos, porque você pode distinguir, Mauro, quando você aborda uma religião, você pode pensar, por exemplo, as várias tradições, como eu rapidamente aqui citei. Mas você pode pensar também que o budismo ele se configura de maneira diferente a depender do modo como você faz a adesão a ele. Então, no livro que eu coloco como referência, né, para o nosso encontro de hoje, de um colega meu da PUC São Paulo, a meu ver, é o maior conhecedor do tema de budismo aqui no Brasil, que é o professor Frank Uzarski, né, ele fala, no livro dele, O Budismo e as Outras, né, a relação do budismo com outras grandes religiões mundiais, está na nossa referência, se eu não estou enganado. Ele diz, você tem que distinguir o budismo monacal e o budismo do laicato, digamos assim, das pessoas que no seu cotidiano incorporam as referências do budismo em suas vidas. É diferente da vida adotada por alguém que vai para um mosteiro, né, dedicar-se plenamente, né, intensamente, né, ao aprendizado, à interiorização, né, dessas referências, né, oriundas desta tradição, qualquer que seja ela, né, o budismo tibetano, o budismo, né, Theravada, o budismo chinês, etc, etc. Né? Então ele fala, há que distinguir as formas de adesão, há que distinguir as várias correntes, né? E aí os fatores geográficos, culturais, locais de cada região, obviamente, interferem. Então, quem nos acompanha aí ao longo da jornada, Mauro vai se lembrar, né? Quando a gente falava das religiões chinesas, particularmente do mundo do taoísmo, a gente falava de sincretismos, né? de intercâmbios entre a religião taoísta, principalmente nas suas expressões mais populares, e as correntes budistas que entravam, que circulavam no território, né? Então, o Frank chama a atenção para isso. Não tratemos de uniformizar
né, este universo, né, e vou colocar uma única cor. Não, há muitos tons de muitas cores, né, definindo a constituição desta tradição. Isso, em geral, vale para as religiões em geral. Desculpa a redundância aqui. De modo geral, isso vale para todas as religiões. Eles sempre vão colocar os nomes delas no plural. Mas no caso do budismo, né, em que você tem famílias textuais tão distintas umas das outras, a variar dependendo da tradição, então, mais uma razão para que nós falemos, né, ou levemos em consideração essa pluralidade que existe no interior, né, dos budismos. Pedro, diga. Uma dica que fica aqui para quem quiser mergulhar um pouco mais. Esse site aqui é um site bem interessante, chama-se Olhar Budista. E se você for nesse site, então quem quiser depois mergulhar um pouco mais nesse universo, ele tem uma área lá que chama-se Recursos. Ele vai olhar para os cânones do budismo. Então você vai lá no site olharbudista.com/recursos/cânone budista. E aqui vai ter o detalhamento disso que o Pedro está falando. Nós não vamos poder mergulhar, né, Pedro? Não. Estou falando dos 3 cânones, e aí está pegando cada um desses cânones, né? O Pali, o Theravada, aqui a sequência de podcasts, o mapa do cânon, vem todo o detalhamento, e aí vai fazer a mesma coisa com os outros cânons todos do budismo. Então, fica essa dica, então, está aqui a informação. Vou colocar esse site também na descrição do vídeo de hoje. E a outra coisa é que a gente se acostumou aqui a uma ideia do budismo como uma religião quase que, ou como um caminho de espiritualidade, como que acima dos outros, não é? Então, essa ideia zen, né, que no budismo é tudo placidez, é tudo, né, é toda uma maneira de se incorporar na vida zen. A palavra zen acabou sendo resumida. A Cássia Greco está dizendo aqui, né, que o Zen é o nome japonês da tradição Shan, que surgiu na China por volta do século VII. O Zen costuma ser associado ao budismo do ramo Mahayana, que é exatamente o budismo chinês, tá certo? Chinês, japonês ali. Mas olha, eu quero dizer para vocês, gente, os budistas são tudo gente igual nós. Igualzinho a nós. Você fala com o cara de um ramo do budismo, ele fala mal do outro também. Né? Então, essa coisa zen tem seus limites. As disputas das correntes no interior do budismo acontecem como em todas as religiões, tá? É importante. Sim, né? sim. Aqui a Glaia Lúcia perguntando, os diferentes budismos se aceitam? Sim. Sim, mas... não, né? Sim, não, né? Como todas as religiões, né? Como todas as religiões. Importante também para a gente não idealizar uma tradição religiosa em relação às demais, né, Pedro? Exatamente, exatamente. Então, estamos aqui diante de um mundo muito complexo, muito fascinante, né? Como todas essas tradições que estamos visitando, e bastou o pessoal ver a lista que você foi, da página que você encontrou e foi descendo, para ver que não se trata de uma Bíblia, né? Brincando de novo com a imagem que você usou, né? É uma biblioteca. Né? Cada cânon é uma biblioteca, são volumes e mais volumes. Eu vou dar uns números já. Vamos passar para o Tipitaka, né, que eu vou pegar hoje a título de ilustração, né, do universo imenso, né, que está em jogo quando a gente se aproxima, né, desta tradição. Então, antes, Mauro, de ir para o cânon, vale também dizer novamente, né, que diferentemente do hinduísmo, você tem uma referência, né, na tradição budista, nas tradições, nas várias vertentes, à figura de Buda. A figura daquele príncipe, né, a história, a biografia dele, marcada por muitas lendas, né,
mas essa biografia, em geral, creio que seja conhecida, né? E não vou me estender muito sobre ela aqui, mas ela pode ser encontrada com facilidade, não é? Quando a experiência que ele faz quando sai do palácio, né? E descobre a dor, o sofrimento, o que acontecia fora do palácio na vida cotidiana das pessoas comuns, das pessoas anônimas, né? Então, falar de textos canônicos, textos autorizados no budismo, significa falar de textos que, de alguma maneira, remetem à figura de Buda. Se essa referência, se esse fio condutor que leva do texto à figura de Buda, a isso corresponde uma, como é que eu vou dizer, um percurso que pode ser identificado, que pode ser recuperado historicamente, muito pouco provável, né? Mas aqui o importante é notar que, para configurar a autoridade desses textos, um critério fundamental é a vinculação que seja estabelecida entre eles, os textos, e a figura de Buda. Também aqui, Mauro, acontece uma dinâmica a qual a gente tem feito referência o tempo todo, né? Que é o dado da tradição oral. Ou seja, também aqui se diz que Buda não escreveu nada, mas ele pronunciou ensinamentos, ditos, contou histórias, né? E essas lições, esses ensinamentos, teriam sido guardados, transmitidos, passados adiante de uma geração a outra, né, utilizando técnicas de memorização, tudo em torno desse tema. Muita mitologia se desenvolveu. E a gente tem encontrado isso em outros ambientes também, né, irmão? E vai continuar encontrando, porque faz parte desta aura que os textos carregam, né, este dado da sua excepcionalidade. Então, uma memória prodigiosa que teria garantido que esses textos fossem transmitidos de maneira absolutamente fidedigna. E quando esses textos ganham a sua forma escrita, né, a formulação escrita traduz com exatidão, né, o teor disso que foi comunicado durante tanto tempo. Agora, há que se reconhecer que no campo budista há uma autoridade maior do que, por exemplo, no universo hindu, que a gente viu, ao texto enquanto tal, ao objeto texto. Muitas vezes, em lugares de devoção budista, você vai encontrar um livro. Diferente, não é? Do que a gente viu no caso do hinduísmo, em que a escrita do livro é alguma coisa absolutamente secundária. Né? Bem, o que se conta, Mauro, é que em algum tempo, alguns séculos depois, né, do tempo da existência, né, de Buda, houve uma mudança, houve um deslocamento de budistas da Índia para o Sri Lanka. E o Sri Lanka está ao sul da Índia. É uma ilha, né? Hoje é um país, né? No sul da Índia. Eles se mudaram para Sri Lanka e levaram para a Sri Lanka estes textos. Mas veja que interessante, Mauro. Levaram textos até então transmitidos oralmente, ou seja, as pessoas foram com suas memórias, né? Os textos foram junto, as memórias foram junto.
e teriam sido escritos, esses textos finalmente teriam recebido uma redação, portanto, uma escrita, no Sri Lanka. Isso é o que se conta. E a escrita teria sido feita em Pali. Daí o nome, Cânon Pali. O que é o Pali? É uma língua, um idioma muito parecido com o sânscrito. Sânscrito que está na matriz da tradição hindu. As palavras são muito próximas, muito próximas. E se conta que os manuscritos produzidos, né, com esses textos finalmente colocados por escrito, o material deles eram folhas de palmeira. Um tipo de palmeira. Folhas de palma. E essas folhas de palma eram guardadas em 3 cestas. Daí o nome Tipitaka, que significa 3 cestos. Cada cesto, recolhendo estes manuscritos feitos de folhas de palma, então esses manuscritos serão separados em 3 cestos, a depender do teor que cada um desses materiais contivesse. Então, Mauro, se costuma dizer, né, que este Tipitaka, 3 cestos, feitos contendo cada um desses cestos materiais produzidos, né, na escrita sobre folhas de palma, cada um desses cestos tem um nome. Então, eu tenho Sutta Pitaka. Então, Sutta Pitaka, exatamente. Ótimo, Mauro, obrigado. Aí está a ilha do Sri Lanka. Aproveito para lembrar que a vida de Buda terá transcorrido, segundo as narrativas, no norte da Índia. Então, lá nas imediações do Himalaia. Bem, então, o Sutta Pitaka é o cesto onde estão recolhidos, Mauro, discursos atribuídos a Buda. Então, discursos. E esses discursos vão desde pequenos poemas até longas narrações em que se comunicam ensinamentos, às vezes, muitas vezes, por meio de referências a existências anteriores que o próprio Siddhartha Gautama teria tido, né? O que a figura do Buda teria tido, existências anteriores. Estamos aqui no mundo, né, em que esta referência da roda das encarnações, né, a gente falou disso semana passada, né, uma marca do hinduísmo, é marca do budismo também. Né? Então, Sutta Pitaka, discursos atribuídos a Buda. Esse é o primeiro cesto. O segundo cesto, Mauro, Vinaya Pitaka. Então, neste segundo cesto estão reunidos principalmente, não exclusivamente, mas principalmente, princípios morais, regras disciplinares. Não poucas vezes, esses conteúdos, digamos assim, de cunho ético, né, a orientar a conduta das pessoas no seu cotidiano, muitas vezes esses conteúdos são transmitidos também fazendo recurso a existências anteriores de Buda. Depois, o terceiro cesto,
Abhidhamma Pitaka. Aqui a gente tem o sexto, que reúne manuscritos que tratam de categorias do pensamento. Então, aqui a gente tem mais textos de teor doutrinário, digamos assim, e mais especulativos, né? Se assim eu posso me expressar. Bem, tudo isso, Mauro, junto e misturado, constitui o que, nesta tradição, se chamam palavras de Buda. Segundo a lenda, ouvidas, memorizadas, transmitidas por gerações e, finalmente, colocadas por escrito e dispostas nessa estrutura, fundamentalmente em três seções, em três cestos, que recolhiam estes materiais escritos. Mas, Mauro, deixe-me pegar aqui uns dados, só para o nosso pessoal ter uma ideia do que é que nós estamos falando aqui. O Sutta Pitaka, ou seja, o sexto que recolhe discursos de Buda, atribuídos a Buda, ele tem 5 subdivisões. Quer uma ideia do que é isso? Então, há uma primeira parte constituída de sermões maiores do Buda. 34. 34 sermões maiores. Sermões de tamanho um pouco menor, tamanho médio. 152. Está achando muito? Há uma terceira parte, sermões menores, agrupados por temas. 7.762. Conta para ninguém, não. Outros sermões agrupados por um outro critério, 9.557. E ainda há uma última seção, né, de pequenos textos, pequenos, mas depende da proporção, né? O pequeno é relativo aqui. Se fala de 15 textos de tamanhos diversos reunidos nesta quinta parte. Só para você ter uma ideia aqui, Mauro, um desses 15 textos são 26 capítulos em 423 versos. Outro conjunto são 1.149 versos. Outro, 1.279 ou 1.360, a depender da região. É uma infinidade de textos, Mauro. E isso nós estamos falando apenas do que diz respeito ao conteúdo do Sutta Pitaka, que é o primeiro dos 3 cestos, dos 3 cestos. E aqui o texto que estou utilizando, do qual estou recolhendo essas informações, ele diz: mas em Mianmar se acrescentam ainda outros títulos nesta última sessão do Sutta Pitaka. Então, é efetivamente uma biblioteca só dos chamados discursos atribuídos a Buda. Depois, o Vinaya Pitaka tem fundamentalmente 3 partes, né? E aí você tem regras
para monges. Né? A gente viu que este Vinaya Pitaka trata de questões mais de ordem disciplinar, né? Tem a ver com a conduta. Então, você tem regras para monges, regras para monjas, né? Orientações para pessoas que, sendo adeptas, não são monges nem monjas, ou seja, que querem viver os princípios budistas no cotidiano da vida comum, da vida convencional. E assim nós vamos. Então, nós estamos num universo imenso, imenso, né, de textos. E o que eu trouxe aqui hoje foi apenas um mapeamento bem sumário deste primeiro cânon. Ele é considerado o cânon, a listagem, o agrupamento de textos mais antigo a existir, a se constituir no universo budista. Se diz que a organização deste material teria sido feita em suas grandes linhas aí algumas dezenas de anos antes da nossa era. Certo? Bem, como você mesmo disse, você já adiantou, né, a tradição do budismo chinês, a tradição Mahayana, né, defende justamente a ideia de que os ensinamentos de Buda não foram entregues ao mundo de uma única vez. Então, isto significa dizer que a possibilidade de você ampliar o tamanho, você amplificar, né, a lista, o tamanho dos textos reconhecidos como dotados de autoridade é ainda maior. A ideia de que, então, o Buda, ele não é o ponto de partida e o ponto de chegada, né, destes conteúdos sagrados, desses conteúdos autorizados. Ele é o ponto de partida. Então, em geral, no mundo chinês, se reconhece uma autoridade muito grande à grande maioria dos textos do Cânon Pali, ou seja, do Tipitaka. Mas não só. No mundo do budismo chinês se acrescentam a estes que nós mencionamos, que eu mencionei agora há pouco, muitos outros. Muitos outros. Né? Inclusive textos que são conhecidos como sutras. Um tipo de texto muito que dá nome, essa palavra dá nome, intitula várias obras que serão produzidas no âmbito do mundo chinês. Então, eu tenho aqui uma informação dando conta de que uma edição que se pretendeu fazer em japonês deste universo textual dava conta, Mauro, de 2.184 textos em 55 volumes. E há um projeto, não sei se ele se realizou, de estabelecer uma espécie de cânon padrão no universo do budismo chinês, que se imagina chegará a 4.100 textos em 220 volumes. Pois é. Então, efetivamente, eu não exagerava quando eu dizia que nós não estamos falando de um volume, estamos falando de bibliotecas. Bem, isso tudo faz com que a gente precise concluir, né, que enfrentar
o problema dos textos sagrados no mundo budista exige fôlego e disposição para conversar com a diversidade. A gente começou a conversa acentuando isso, agora que a gente vai chegando mais para o fim, importa realçar, reforçar este mesmo dado. Agora, Mauro, temos ainda um tempinho, né? Não sei se tem alguma observação que você queira fazer. Não, diga, por favor. Realmente não tinha ideia de que o volume era tamanho, né? De que o volume da formulação textual budista fosse tão diverso e tão grande. É uma enxurrada. Exatamente. Nós temos ainda 10 minutinhos de aula, Pedro, só. Tá certo. Eu quero chamar a atenção, nesse tempinho, então, que a gente tem, Mauro, para um dado que é muito importante e que nos adentra, e a gente vai ficar com isso por hoje, um pouco no espírito deste universo tão fascinante, mas tão desconhecido, né? Porque desenvolvido historicamente em outro canto do mundo, né? Mas que chega cada vez mais a nós. Que é a ideia de que, embora você tenha essa referência à figura do Buda, né? Como uma referência fundamental, a figura, quando eu digo aqui, a figura histórica, né? Você não vai encontrar nos textos a ele associados, né, algo que pudesse ser tomado como uma biografia do Buda. Mas é como se isso vale de alguma forma para outros conjuntos textuais que a gente vai encontrar. Por exemplo, os evangelhos em relação a Jesus. Embora os evangelhos apresentem uma estrutura narrativa. No caso aqui, a gente não tem isso. A gente não tem uma narração contínua da vida do Buda. Mas a gente tem o apelo à figura do Buda, né, como uma figura ou exemplar em detalhes da sua trajetória, ou seja, a trajetória dele é exemplar, ou a gente tem memórias atribuídas a Buda que, como é que eu vou dizer, que remetem a narrativas que são exemplares, memórias que remetem a situações, né, que são concebidas narrativamente para serem exemplares. Então, é como se a figura do Buda e a suposta biografia dele fossem como que um poço inesgotável. E aquilo que você quer apresentar como exemplar, como ilustrativo, como orientador, como indicativo, você remete para um episódio da vida do Buda ou para algum episódio, alguma narrativa que o Buda teria confiado àquele grupo, né, que se formou inicialmente em torno dele. Nesse sentido, eu trouxe aqui, apenas a título de ilustração, uma dessas narrativas. Eu conheço a narrativa, mas eu não localizo, não tenho a localização do texto, do título, no qual se encontra esta narrativa. E vejam como aqui, então, você não tem uma elaboração em que a especulação se destaque, mas é a narração. Mas pela narração se comunica um valor. Pela narração se ilustra um modo de aplicar um valor que é fundamental no universo daquela tradição, no caso aqui, o desapego,
e o desapego à própria condição de existente. Então, o texto diz assim: o Buda contou a seguinte história. Era uma vez, num passado remoto, um rei que tinha 3 filhos. Um dia, quando eles passeavam numa mata solitária, viram uma tigresa rodeada por 5 filhotes de 7 dias de idade. A mata isolada, melhor do que solitária. Estou traduzindo aqui. A fome e a sede haviam esgotado a tigresa e seu corpo estava bastante fraco. O rei disse: ela, a tigresa, está bastante exausta, vencida pela fome e pela sede, quase sem vida e muito fraca. Neste estado, ela não pode capturar nenhuma presa. E se não pode capturar nenhuma presa, não pode também alimentar a sua cria. Os 5 filhotes recém-nascidos. E ele continua dizendo: e quem se sacrificaria para preservar sua vida? Em outras palavras, quem se ofereceria como alimento para a tigresa, para que a tigresa pudesse, fortalecendo-se, alimentar os seus filhotes? Mas o rei pensou para si mesmo, continuou o Buda: agora chegou a hora de eu me sacrificar. Durante muito tempo eu servi este corpo pútrido, e lhe dei camas e roupas, comida e bebida e transmissões de todo tipo. No entanto, ele está condenado a perecer e cair. E no final, ele se separará de mim, do eu que permanece, né? Na tradição budista se pensa assim, e o corpo será destruído. Quanto melhor deixar este corpo ingrato por conta própria em tempo hábil. Ele não pode subsistir para sempre. Hoje vou usá-lo para um ato sublime. Então ele atuará para mim como um barco que me ajuda a atravessar o oceano do nascimento e da morte. Assim, com seu coração cheio de compaixão sem limites, o rei pediu a seus irmãos que o deixassem em paz por um tempo, foi para o covil da tigresa, pendurou seu manto em um bambu e fez um voto. Para o bem do mundo, eu desejo ganhar a iluminação. Iluminação é o grande anseio, né, a ser alcançado, né, no final da sequência das encarnações, a iluminação definitiva. Uma iluminação incomparavelmente maravilhosa. Com uma profunda compaixão, eu dou agora o meu corpo. Algo tão difícil de se desistir. Esta iluminação que agora vou ganhar, em nada me haverá de doer e em nada me prejudicará. A narrativa se torna absolutamente dramática, né? Para expressar essa ideia do desapego, da busca pela iluminação que está, né, no além, na superação, né, das agruras, né, da existência. Mas não foi suficiente, a narração não terminou mal. O simpático príncipe, então, se atirou na frente da tigresa. Mas ela não lhe fez nada. E não lhe fez nada por quê? Porque ela estava muito fraca para se mover. Como um homem misericordioso, ele, o rei, não tinha levado a espada com ele. Então, ele pegou
um pedaço afiado de bambu, pegou um pedaço de bambu e o afiou e cortou o próprio pescoço. Assim ele caiu desfalecido na frente da cabeça da tigresa. Ela notou que o corpo do rei estava todo coberto de sangue. E isso a animou. E ela, enfim, em pouco tempo, comeu-lhe toda a carne, bebeu-lhe todo o sangue, deixou apenas os ossos. E com isso alimentou a sua cria. Uau! Surpreendente o texto, não é, Mauro? Super. Né? Muito, muito. É uma narração, vai às raias do absurdo. Né? Mas para ilustrar de maneira poderosíssima, espero que a comunidade tenha podido saborear, né, esse texto, eu acho impressionante. A primeira vez que eu encontrei, eu recolhi, mas eu não encontrei a fonte dele, de onde que ele vem, né? Qual é o título dentro do qual essa narração se encontra. Mas ela é uma narração que expressa, pela via do absoluto extremo, né, essa disposição em se desfazer do próprio eu, ou do eu atualmente existente, né, em vistas ao grande objetivo, né, que é a plena iluminação no Nirvana, né, a palavra que todo mundo conhece. Legal. Enfim, Mauro, esse texto, para servir aí de um saboreio inicial, um texto que carrega no extremo, no absurdo, né, quase um masoquismo, não sei como é que cada qual vai classificar, né? Mas, enfim, um texto impressionante. Sim. Né? Atribuído a Buda, que com essa imagem, com esse relato de uma contundência indiscutível, né, expressa um valor que é efetivamente crucial nesta tradição que tem a sua origem, né, histórica, a sua origem mítica, histórica e mítica ao mesmo tempo, neste personagem fascinante também, Siddhartha Gautama, o Buda. Com esse texto sobre como observa o pastor Lennon Andrade, expressão da compaixão budista, desapego e compaixão, os temas centrais do budismo, encerramos esse primeiro encontro do tríduo, do mini curso sobre budismo, no grande curso sobre Índia, no enorme, no fantástico, sem tamanho, curso sobre espiritualidade na história. Tá? Então, temos já na próxima segunda-feira e na outra, pelo menos, mais 2 aulas sobre o budismo. Vai ser ótimo, Pedro. Gostei dessa introdução. Muito legal, aprendi demais. Obrigado. Eu que agradeço, Mauro. Agradeço a comunidade, a participação. Depois vou dar uma olhada também nas observações que o pessoal vai deixando no bate-papo. Né? E isso vai ajudar também, né, a gente encorpar, enriquecer aí os encontros seguintes em que ficamos, né, no interior dessa tradição tão rica e tão fascinante. Obrigado mais uma vez. Um abraço para todo mundo. Boa semana. Permaneçamos na força aí, porque estamos precisando. É isso aí. Em paz e bem. Tchau, gente. Paz e bem.